E ontem eu estava lendo a história de Jó novamente, e é um dos livros fascinantes da palavra de Deus, porque ele trata a respeito do tema sofrimento, né? E quando você acompanha a história de Jó, a narração, a leitura da história de Jó, você vai aprender que ele foi um homem que sofreu muito. Ele teve muitas perdas, né? Ele perdeu riqueza, ele perdeu filhos, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele ficou enfermo, teve uma doença que naquela época, né, era uma doença incurável. E normalmente quem pegava essa doença naquela época era considerado miserável, amaldiçoado por Deus, né? E Jó, em nenhum momento dos seus períodos de sofrimento durante a história dele, ele pecou contra Deus, mas ele conseguiu, mesmo em meio ao sofrimento, continuar dando honra a Deus, continuar glorificando o nome de Deus. É interessante que na história de Jó, né, tem um momento muito crítico, onde Jó, ali no relato bíblico, está coçando a sua pele, né, com cacos de telha, e a esposa de Jó, vendo ele naquele estado de sofrimento, talvez por não conseguir controlar a emoção dela, ela acaba dizendo a Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre, né? E Jó, ele responde à sua mulher, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito, louvado seja o nome do Senhor. Então, era um homem que, mesmo nos momentos de dificuldade, de dor, de perda, ele conseguiu manter o olhar dele em Deus. Ele continuou, mesmo às vezes ali no relato, questionando Deus do porquê que ele estava passando por aquilo, porque Jó, ele não entendeu aquele propósito, aquele motivo do porquê que ele estava enfrentando tudo aquilo. E mesmo questionando a Deus em alguns momentos da história dele, né, ele conseguiu ser justo diante de Deus. Ele conseguiu manter os olhos dele em Deus, mesmo na dificuldade, na batalha, na luta, na adversidade. Em nenhum momento os olhos de Jó se desviaram do seu Redentor, né? Ele declara no seu livro, né, que o Redentor dele vivia e em breve iria reinar sobre a terra. Então, é legal entender esse relato da história de Jó, porque também nos inspira e nos dá um norte quando nós também enfrentamos os nossos momentos de luta e de dificuldade, de batalha, seja qual for. A gente consegue superar as nossas adversidades se os nossos olhos estiverem no Senhor. E talvez passando por uma adversidade, durante o processo de dificuldade, de sofrimento, muitas vezes você não entende o propósito daquilo, você não entende o porquê que você está enfrentando aquilo. Mas no final, né, sempre há algo benéfico por vencer uma dificuldade, por vencer uma adversidade, né? Jó se manteve fiel durante todo o processo de luta, né, da sua batalha, da sua dificuldade, e no final Deus restaurou a sorte de Jó, né? Restaurou, deu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. E o mais interessante é que através de Jó, né, os seus amigos que antes estavam criticando e dizendo: Jó, você está passando por isso porque você pecou, você fez algo contra Deus e ele está te punindo, né? E no final Deus ordena, né, que os amigos de Jó fossem até ele com ofertas e que sacrificassem ao Senhor e pedissem para que Jó pudesse orar para abençoar os seus amigos. Então veja, é interessante que normalmente, né, às vezes a gente tem aquele, infelizmente, aquele espírito de vingança, de, como diz aquela canção, que
nada contra ela, mas eu não acredito na verdade dela, né? Que diz assim: quem me viu passar pela prova e não me ajudou, quando ver eu na bênção, vão se arrepender. Esse não é um coração de quem foi guiado e restaurado por Deus, pelo contrário, né? Eu, independente se as pessoas estenderam a mão a mim, eu vou estender as mãos para elas. E foi isso que Jó fez. Aqueles amigos que estavam criticando Jó, no final, Jó orou por eles para que eles fossem abençoados. Então veja que os processos de luta e de dificuldade na nossa vida, eles são importantes. Hoje também, interessante, eu li um versículo lá em Isaías 66, versículo 9, que o Senhor diz bem assim, né? Por acaso eu vou permitir a dor sem que nasça algo novo, né? Na linguagem de hoje, o texto está bem assim. Isaías, capítulo 66, versículo 9, na linguagem de hoje está bem assim. Por acaso eu vou permitir a dor sem que nasça algo novo? Interessante, né, você pensar nisso, porque daí você começa a entender que tudo aquilo que acontece na sua vida, Deus está trabalhando através desses acontecimentos para que haja algo novo na sua vida, para que haja ou para que nasça algo novo em você. Interessante que tudo aquilo que nós passamos nas mãos de Deus se tornam ferramentas para nos moldar e para lapidar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam passando por dificuldades, ele declarou, né? Tenho por motivo de grande alegria o passardes por tribulações, porque elas vão produzir perseverança, ou seja, vão nos ensinar. Então, quanto mais maduro você se torna, quanto mais sábio você procura ser, você vai entendendo as dificuldades e as adversidades da sua vida como oportunidades para que Deus faça com que nasça algo novo na sua vida. Algumas coisas só vão acontecer para nós, talvez enfrentando algumas de dificuldades e adversidades, e aqui não precisa enumerar, né? Cada um sabe o desafio e a luta que enfrenta diária, né? A luta diária que cada um tem. Talvez a sua seja diferente da minha, mas o princípio, o valor, o propósito é o mesmo. É Deus está nos fortalecendo e está mostrando para nós: eu estou com vocês todos os dias. Seja eles dias bons ou dias ruins, eu estou com vocês. Interessante, olha só, eu lembrei de mais algo, de mais uma verdade para ilustrar isso. Algum tempo atrás eu estava ouvindo uma mensagem e nessa mensagem tinha uma frase interessante falando a respeito de Abraão, o pai da fé, né? Dizendo bem assim: por que Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho, sabendo que ele seria capaz de fazer isso? Por que Deus pediu o filho de Abraão em sacrifício? Deus já sabia que Abraão iria sacrificar o seu filho, né? E pensando nisso, Deus, de fato, já sabia que Abraão teria condições de sacrificar o seu filho. Porém, Abraão não sabia que ele era capaz de viver esse nível de fé. Então, Abraão só pôde ter consciência do seu nível de fé e devoção a Deus quando ele vivenciou essa experiência de entregar o seu filho. Deus já sabia, mas Abraão não sabia que ele era capaz de viver esse nível de sacrifício. Então, é legal pensar dessa forma porque às vezes a gente
passa por algumas dificuldades e, e Deus já sabe que a gente vai vencer, mas a gente às vezes não sabe que a gente tem capacidade de enfrentar aquilo e de passar por essa experiência, às vezes traumática, dolorosa. No final, a gente vai chegar à conclusão: eu não sabia que eu tinha capacidade de viver esse nível de fé. Eu não sabia que eu tinha tanta força para superar essa de dificuldade. Eu não sabia que eu era capaz de enfrentar a dor e no final conseguir superar. Então veja, tudo aquilo que Deus nos permite experimentar, seja nas adversidades, nas lutas, nas batalhas, nos momentos bons, nos momentos ruins, nas mãos de Deus são ferramentas para lapidar a nossa fé, para nos mostrar o quão fortes nós somos nele. E no final disso tudo que a gente possa fazer como Jó, dar toda a glória a Deus. Reconhecer: Senhor, eu só tive a capacidade de passar por isso porque o Senhor esteve comigo durante todo o processo. Tinha uma canção também, olha só que interessante, a gente vai pensando, refletindo e analisando, vem surgindo coisas, né, que reforçam essa ideia. Tem uma canção, eu não me lembro bem dela, mas eu lembro que eu escutava quando era criança, de manhã. Eu morava no sítio e todo domingo de manhã, os meus avós, naquele tempo eu morava com os meus avós, no domingo de manhã eles ligavam o rádio, o radinho de pilha, e tinha a programação, passava no rádio do Padre Zezinho, e sempre tocava essa canção, né, daquela canção das pegadas na areia, né, onde aquele personagem da música está passando por uma dificuldade, ele questiona Deus: Senhor, eu passei por tudo isso, aonde esteve o Senhor? Eu estou olhando as pegadas na areia e eu estou vendo só uma. E Deus responde para ele na canção: olha, durante todo o tempo, nos meus braços eu te levei. Então veja que lindo, né, quando a gente consegue ter essa compreensão de que nós não enfrentamos os nossos desafios sozinhos. O Senhor prometeu para nós que Ele estaria conosco todos os dias. E Ele só falou assim: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, você está com Ele e Ele vai ajudar você, independente de qual seja a sua dificuldade, independente de qual seja a sua batalha. Só tenha em mente: você não está sozinho. Você nunca caminha só. Ele sempre acompanha você. Por isso nosso Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é incomparável. Ninguém se compara ao nosso Senhor.